Fala pessoal, muito bom dia. Voltamos aqui com mais um vídeo da espiritualidade umbandista e hoje com um tema muito interessante, tá? Hoje não vai ser reflexão, hoje não vai ser aquela conversa que você tem que pensar, né? Refletir e quebrar a cabeça. Hoje vai ser uma curiosidade aí sobre, não é sobre a Umbanda especificamente, mas também entra muito na Umbanda, sobre povos originários, né? Os indígenas assim, nessa área. A gente vai falar um pouquinho sobre o cachimbo. Então vai ser uma curiosidade para a gente ver qual que é a função, não só do cachimbo, mas do fumo, né, que eles utilizam ali. Quem já foi numa gira de umbanda, já tomou passe aí, já viu o caboclo soprando um charuto, soprando uma fumaça ali na cabeça, né, na região aqui da coroa, ou pode ser no peito, pode ser, enfim, várias partes do corpo. Por que será que eles manipulam esses elementos, né? Será que eles são viciados nisso? Não. Quem pensa que é isso, já adianto que não é, né? Eles não sentem vontade de fumar, por isso que eles baixam no terreno para fumar, não é isso. Mas a gente vai falar o porquê disso com um livro que é muito interessante, que é esse aqui, ó. Olha a capa que bonita, deixa eu tirar meu dedo aqui para vocês verem. A capa desse livro é linda, ó. Olha que bonito. O nome é Morada do Sol, Cidade dos Encantos. Eu sei que aparece invertido para vocês, por isso que eu leio, tá? O autor, né, quem escreveu esse livro foi o Gabriel Leopoldino. Ele foi intuído pela cabocla Jandira, é o que consta aqui na capa, e a editora é a Aruanda, tá? Gente, esse livro é muito bom, terminei de ler ele recentemente, peguei já várias passagens pra gente poder fazer vários livros aí mais pra frente. E aí eu trouxe esse do cachimbo justamente porque é uma curiosidade, não é tão reflexivo, então a ideia é que seja um vídeo mais rápido, né? Não sei quanto tempo vai dar aí, mas ele é reflexivo, ele é uma curiosidade para poder ser diferente, né? Não ficar monótono, pesado, cansativo, né? Porque, enfim, a Umbanda e a espiritualidade tem muita coisa interessante, não é só reflexão, não é só pensar nos erros, não é só, sabe, essas coisas assim, meio travada. Então a gente vai falar hoje sobre uma curiosidade sobre o cachimbo, tá? Eu vou ler aqui como eu faço nos vídeos e aí depois a gente comenta um pouquinho tópicos interessantes sobre ele. Já adianto que o cachimbo é porque ele fala aqui do cachimbo, né? Mas também fala da maraca, que eu vou trazer em outro vídeo essa curiosidade sobre a maraca. E a ideia é a gente discutir, pensar formas que a espiritualidade tem de trazer conhecimento ao plano material, né, aos seres humanos encarnados ali, a nós. Como que a espiritualidade consegue conversar com a gente, como que ela passa isso. Está relacionado com o vídeo de intuição, que foi o primeiro vídeo, só que esse aqui é um método muito mais direto, assim, vocês vão ver que ele é na cara ali, sabe? Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. É um trecho bem curtinho, tá? Então, abre aspas. O que devo fazer para ajudá-los? Perguntou Jaciara. No caso, Jaciara aqui é uma líder ali de uma aldeia indígena e ela está encarnada, tá? Ela está conversando com um mentor espiritual dela que está desencarnado, é um espírito, enfim. Vejam que já tem uma comunicação bem mais forte ali, não é mais intuição do tipo veio a ideia, não. Eles estão conversando mesmo, ela vê ele, enxerga ele e está conversando. Vou ensiná-la a lidar com as forças esquecidas e entrar em contato com o espírito da terra. Será um aprendizado complicado, mas você já possui um dom natural para lidar com isso. De dentro da bolsa, Lua Nova, que era esse espírito, retirou um aparato que ela não conhecia. Colocou algumas ervas dentro dele e da ponta do dedo uma pequena chama surgiu e acendeu o aparato. Lua Nova disse: isto é um instrumento espiritual a ser usado em seu mundo. Chama-se cachimbo. Colocamos vários tipos de ervas dentro dele e cada uma delas tem a sua função. Ele pode ser usado para combater as forças negativas, para curar as pessoas que trevas tocou e corrompeu. Também possibilita o contato com os elementos da natureza, água, fogo, terra e ar, e vai facilitar seu transporte para o mundo dos espíritos, além de muitas outras utilidades que lhe ensinarei ao longo do tempo. Depois, Lua Nova retirou outro cachimbo, de tamanho menor e mais fino da bolsa. Seu fornilho parecia feito de osso e sua base de madeira escura e avermelhada. Também retirou outra bolsa de couro. Este é seu, cuide bem dele. Neste saco estão algumas ervas para afastar os males. Use-as com sabedoria. Toda noite de lua crescente, nos encontraremos aqui para trocar informações e conhecimentos.
Aprenda a manipular o cachimbo até o próximo encontro. Fecha aspas. Gente, esse livro aqui, antes de comentar um pouquinho sobre o trecho, é muito bom. Ele conta assim a história do desenvolvimento de uma comunidade ali indígena muito grande que vai se expandindo, vai crescendo. Inclusive eles foram precursores ali da fundamentação da cidade de Aruanda, né, que ele comenta, da cidade de Jurema também, que inclusive está relacionado com a editora, né? Então é um livro muito bom que conta diversas coisas interessantes sobre espiritualidade, sobre combate das forças negativas com as positivas, sobre a cultura, a filosofia, a religião daqueles povos, como eles eram místicos, como eles tinham contato com a natureza, super interessante, assim, de respeito, de preservação, e como a natureza reconhecia isso e provia para eles tudo o que eles precisavam para a comunidade crescer. Esse livro é muito bom mesmo. Mas eu queria chamar a atenção desse tópico, antes de comentar sobre o cachimbo. Vejam que essa comunicação da espiritualidade é muito mais direta, muito mais forte, né? Antes disso, deixar claro que, né, essa criação aqui do cachimbo, a gente está partindo de um livro, fazendo uma curiosidade, uma reflexão, né? Não tem base científica, não tem nada disso, né? Quem quiser acreditar aqui no livro, acredita, cara. Quem não quiser, porque a ciência mostra outra coisa, também acredita que quiser, né? Isso aqui não precisa ter conflito aqui, gente. É só uma análise de um trecho que a gente está fazendo, né? Se é ou não é, quero saber disso. Mas vejam que interessante. A espiritualidade, às vezes, quando necessário, eles têm uma comunicação muito direta. Eles chegam a presentear. Você viu que o Lua Nova, o espírito aqui, ele deu um cachimbo na mão dela. Ele falou, você vai precisar disso para combater aí as forças que precisam ser combatidas, para poder desenvolver a sociedade indígena que estava lá, para poder, enfim, ser uma melhor líder. Vejam que ele deu um presente, né? Um espírito deu algo materializado para ela. Isso acontece, mas não é com frequência, né? Tem um outro livro também, A Longa Capa Negra, que eu vou trazer alguns trechos, que é muito bom, um dos melhores livros que eu já li, que o Ciro, que é o personagem lá, ele também é presenteado por um espírito dele lá, do avô dele que desencarnou. E assim, é quando a situação ela é super necessária mesmo, quando a lei, né, enfim, Deus tem sua lei, quando ele permite que um espírito dê algo pro encarnado, que isso vai de fato trazer grandes mudanças. Porque imagina se fosse bagunça, todo espírito dava alguma coisa ali, ia ficar, né, enfim, ia ser um caos. Vejam também que algumas pessoas, quando necessário, elas são completamente... Ela tem um contato muito forte ali com o espírito. Tá vendo que ela conversa, ela vê, ela fala, ela está aprendendo com ele está ensinando conhecimentos a ela. Isso aqui no livro ele começa a contar que foi o precursor ali dessa religião indígena, da religião desse povo aqui, porque eles tinham de fato conhecimento sobre, tinham os mitos, né, sobre a criação do mundo, sobre luz e trevas, né, que ele conta aqui, só que eles não tinham conhecimento espiritual, eles não tinham conhecimento de espírito, não tinham conhecimento dessas coisas. E aí quando os espíritos começam a aparecer para jaciar aqui, ela começa a aprender com eles, tanto é que ele fala aqui, você vai me reencontrar, e ele vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Bom, então, qual o presente que ela ganhou? Foi um cachimbo, cara, foi um cachimbo. E ele fala aqui as coisas super interessantes sobre o cachimbo. Ó. Primeira coisa que ele fala, além dessa passagem dos objetos, é que cada erva, né, você pode colocar diversas ervas, mas cada uma tem a sua função. Olha que interessante, quem já foi aí num Preto Velho também, né, enfim, tem um cachimbo que ele pode colocar umas ervas lá, não é aleatório, não é sem fundamento, aquela fumaça não está indo só por jogar fumaça em você, não é para deixar você com o cheiro defumado ali, não. A defumação no terreiro de Umbanda, quando tem aquele processo antes, não é ao acaso, não é sem fundamento. Cada fumaça aqui tem um ponto, tem uma finalidade. Ele coloca aqui, ó, afastar as forças negativas, curar as pessoas que trevas tocou e corrompeu. No caso, trevas é da religião dos indígenas aqui. Mas seria como se fossem as forças negativas, algo assim. Ter o contato com a espiritualidade, então a partir do uso do cachimbo ali, ela ia se conectar mais com o mundo espiritual, ia conseguir identificar e enxergar algumas coisas. E aí você pode fazer analogia com a ayahuasca, né, que tem nessa cultura dos povos originários, que a gente até comenta aqui de certa forma, que eu vou trazer em algum outro vídeo. Então assim, vejam que isso era só para ser uma curiosidade, um vídeo muito mais leve, sabe, sem muito aprofundamento. Porque de fato essas ervas elas são bem interessantes, que você usa cada um para cada tipo.
Quem já fez algum curso aí de ervas sabe que as ervas, cada orixá vai ter uma erva ali relacionada a ele. E o que isso vai significar principalmente? Que as ervas vão ter fatores dos orixás, né? Isso eu vou trazer também o conceito disso, que é um pouco mais complexo, em algum outro vídeo. Mas fato é, uma erva vai te ajudar ali no sentido de expansão, de crescimento, outra vai ser ordem, né, para te dar firmeza de pensamento, ordem nos pensamentos, a outra vai ser para cortar a energia negativa mesmo, fazer uma purificação. Quem já tomou banho com erva aí que os guias pediram, né, que eles pedem algumas ervas específicas, não é? Anda na rua aí, qualquer erva que você achar, você pega e faz um banho. Não é isso, eles pedem rosa branca, alecrim, boldo, que está associado com orixás, está associado com fatores que vai te trazer algum elemento ou outro. E no caso do fumo, é a mesma coisa. O tabaco ali manipulado pelos guias, você vê, aqui ele fala, possibilita o contato com os elementos da natureza, água, fogo, terra e ar. Está tudo ali envolvido, ele manipula essas energias elementais originais. Depois disso, né, para quem tiver a curiosidade e for ler o livro, a Jandira aqui, ela vai... a Jaciara, ela vai tentando aprender a usar o cachimbo. Ela sofre no começo porque ela não conhecia isso, né? O Lua Nova que passou entregou para ela, mas ela vai aprendendo. E aí ela vai começando a ajudar o povo da aldeia dela. Vai aparecendo, por exemplo, alguém está doente, ela vai lá com o cachimbo, sopra umas fumaças, melhora a energia do ambiente. Cara, isso é muito legal, isso é muito legal. Essa arte aqui, esse conhecimento do cachimbo e do fumo que é passado para ela é fenomenal. Sim, é muito bacana. E ver isso na religião também é bacana. Agora quando você for aí no terreiro, sei lá, em algum lugar assim, e ver acontecer uma defumação, que também está queimando a erva para poder melhorar a energia do ambiente, espantar ali quem tem que espantar, melhorar a energia das pessoas, né? Trazer essa conexão para poder começar os trabalhos da Umbanda. Você vai saber para que serve isso, está fundamentado, tem um fundamento, uma explicação. Isso aqui é muito interessante. Não é por conta disso também, né, que as ervas têm esse poder que você aí, mas então eu fumo cigarro, pô, que beleza, então né, sou viciado em cigarro, tô me benzendo, não é isso. Não, sinto muito, mas não é isso. Mas de fato tem um ensinamento legal, gente, tem um ensinamento muito interessante por trás disso. Se você pega algo puro mesmo ali e pratica com seriedade, enfim, com o intuito de ajudar e se conectar, a Jaciara, inclusive, em momentos que ela precisava refletir, né, aprender sobre o plano espiritual, ela ficava lá com o cachimbo dela, cara, e ela aprendia muita coisa. Não à toa, os guias de Umbanda fazem isso também. Preto Velho, Caboclo, Malandro, pode usar cachimbo também, ou fumo, todos eles usam quase o fumo. Então isso é bem interessante, não é porque eles são espíritos viciados, né, porque já comentaram isso, infelizmente. Meio triste essa parte da ignorância, mas acham que os espíritos ali são viciados, são atrasados, regredidos, porque eles manipulam, enfim, o fumo ali para poder fazer alguma coisa. Mas você vê, tudo no seu tempo, né? Quem tiver a curiosidade de ler vai entender para que serve. Quem quiser ficar na ignorância e achar que é um viciado ali, que pense também, vai procurar algo que lhe satisfaz, né? Então é isso, gente. Acredito que eu comentei tudo que eu queria comentar. É um vídeo muito mais leve, muito mais tranquilo. Não consegui fazer esse na sexta-feira passada, eu estava meio doente, mas aí hoje, terça-feira, eu falei, não vou deixar passar. Quero tentar fazer de fato um por semana. Com sorte, essa conta aqui do Instagram e do YouTube também vai virar um repositório aí de conhecimento, espero que seja, né, pelo menos interessante. Quem quiser aprender sobre intuição, volta um vídeo. Quem quiser ver sobre o cachimbo, vê esse aqui, sobre o fumo, defumação, enfim. Tem um da defumação também que eu vou trazer em outro livro, que mostra mais, que eu até já apresentei, né, que foi sobre o Sal de Oranda. Veja que já foram 3 vídeos. Cada vídeo foi um livro. Se você já tiver esses 3 livros aí, cara, você vai aprender muita coisa, muita coisa. E vou trazer muitos mais, porque eu tenho ali uma coleção já bem grande. Então, assim, essa é a ideia, né, que isso aqui vire de fato um repositório de conhecimento, de, enfim, evolução e curiosidade também, porque tem que ser divertido. A Umbanda é linda, é bonita, carrega uma beleza maravilhosa dentro dela, isso precisa ser valorizado também. Não é só estudo, reflexão. Não, tem curiosidade, fala, pô, que interessante isso. Tem também. Beleza, gente? Esse livro aqui também, não sei o preço, mas como eu comento, os livros aqui, raramente eles passam aí de R$40, deve ser nessa faixa aí. E tem muito ensinamento. Cara, fazia muito tempo que um livro não me prendia como esse aqui me prendeu. A história vai desenrolando, você vai lendo,
E aí mostra como a cultura indígena também, aqueles povos tinham problema entre eles, né? Então assim, você tinha um ser humano ali que foi corrompido pela vaidade e quis dominar tudo, e eles começam a se organizar para poder limpar isso. E aí o espiritual começa a conversar com eles, fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A questão dos animais, cara, pô, a Jandira encontra uma onça que, ela começa a conhecer muito mais sobre a natureza. Esse livro é muito bom, mas se eu falar muito vou me estender, eu quero que esse vídeo seja menor mesmo, um pouquinho mais curto, que o outro ficou muito grande. E a intenção era só ser uma curiosidade sobre o cachimbo. Beleza, pessoal? Claro que isso aqui é só uma pincelada, né, do mistério por trás do fumo, da manipulação do tabaco, do cachimbo. Cara, dependendo da erva que os guias colocarem e manipularem, vai ter funções inúmeras ali. Inúmeras, impossível da gente escrever, porque eu não sei tudo, então não tem como eu falar isso. E também porque, enfim, imagina a quantidade do mistério. Quantas ervas você tem aí, né? Quantos orixás tem? Tem livros que dizem que nem todos os orixás foram revelados, então assim, você tem coisas que nem a gente conhece, a gente é meio limitado aqui no plano material, porque no sentido de conhecimento disponibilizado, né? Lá tem muito mais conhecimento. Isso era uma coisa que eu ia falar, mas doutor Américo aí, que é um grande amigo, um grande mestre, ele sempre falou que tudo que a gente tem aqui já tem do outro lado e muito melhor. Então você vê o cachimbo, que foi passado do plano espiritual para o material, é um grande exemplo disso. Eles já tinham lá, já manipulavam lá, trouxeram para cá e foram ensinando a Jaciara a poder aprender isso e passar para os outros, e aí foi levando e perpetuando isso, fica muito bacana. Beleza, galera? Valeu, agradeço, uma ótima semana, bom feriado aí para quem for curtir. Quem for ver esse vídeo aí, quem sabe daqui 2 anos não vai ter feriado, mas agradeço e ótima semana, valeu!